a sociedade judaica. Falando sobre sociedade agora, o foco vai ser muito mais na relação social do que política. No texto 5 da Christiane Saunier e Bernard Roland, para que vocês possam lembrar que semana passada eu iniciei os nossos conteúdos enfatizando que o estudo da sociedade judaica tem uma primazia, um princípio anterior a todo o resto, que é a ideia, o princípio de que aos olhos de Deus todos são iguais. Está vermelho. Como Deus iniciou essa transmissão ou esse ensinamento ao seu povo? Por meio da lei. A ideia sobre a ótica legalista, sobre a ótica jurídica, que está também presente na lei, é tornar o homem irrepreensível diante de Deus e diante do próximo, sem acepção, sem diferença. Isso é a base. Então, a sociedade judaica, ela guarda na sua base esse argumento. Por isso que o que governa a nação judaica não é uma constituição laica, ou seja, republicana, democrática, separada das leis de Deus. Lá na frente, a lei civil, o que significa isso? A lei civil, ou seja, a lei que governa os cidadãos, a civilidade, né, das pessoas, não é uma constituição, é a própria Torá. Então, essa foi o tópico intrigante da sala de aula semana passada. Por quê? Porque quem vai guardar a interpretação ou a leitura dessa lei são sacerdotes, são escribas, são pessoas. E aí a gente teve aquela discussão, né? Ela falou, por quê, professor? Por que há tanta hipocrisia nesse governo, né, judaico, se Deus ele é justiça? E aí a gente teve que discorrer ali essa pergunta dela, porque ela tem a ver com o senso de justiça, né? De que deveria haver justiça também na relação com os homens. E aí o que é constatado é que esses homens, eles estão, em detrimento da ideia original de Deus, eles estão desrespeitando toda a base, né? Toda a relação de justiça que deveria existir, porque Deus é um Deus justo, ele quer dessa forma que o seu povo espelhe a sua própria justiça. Vamos lá. Então, essa leitura que vocês acabaram de fazer, só para relembrar isso. E onde se expressa essa suposta ideia de justiça e de igualdade entre os homens? No clero judaico, na alta cúpula religiosa. Ela não é uma cúpula política, puramente política, como eu falei há pouco, laica, separada, mas ela é intrinsecamente religiosa. Aí nós falamos, eu não vou entrar nos textos novamente, mas nós passamos boa parte da aula discutindo o papel desses agentes, que é aqui o sumo sacerdote, no cume dessa pirâmide, né? Raros em 200 anos, 26 sacerdotes apenas. Aí vem os sacerdotes que ultrapassam os 7.000, levitas que ultrapassam os 10.000, né, aproximadamente. Não estou olhando aqui no texto. E a gente discutiu bastante sobre essa história de que Deus inicia a sua relação com o seu povo emanando justiça e requerendo justiça do seu próprio povo e entre o próximo. A lei, o decálogo, é muito importante reprisar essa fala,
Quando Jesus resume os 10 mandamentos, quando Jesus responde, melhor dizendo, de que o que importa é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, Jesus está fazendo uma síntese dos 10 mandamentos. Jesus está fazendo uma síntese porque 6 mandamentos dos 10 referem-se ao próximo e os 4 primeiros referem-se a Deus. Então, uma vez que eu, primeiro, amo a Deus, eu sou testado, pelo menos em 6 passos, em 6 mandamentos, com o homem, que é a prova mais exata da verdade da relação que eu tenho com Deus. Então, isso aqui é uma coisa básica, você já deve ter ouvido falar nisso muitas vezes. E se nós formos para o aspecto numerológico aí, o número 6, na tradição judaica, é o número do homem, né? Então, nem tinha pensado nisso, mas se são 6 mandamentos que estão na relação com o próximo, porque é do homem mesmo, é do ser humano, melhor dizendo, né? E era isso que Deus requeria. Aí você vai ver a expressão disso mais alta nos evangelhos. Você vai ver isso quando Jesus vem encarnadamente vivo nos evangelhos e nas epístolas. Tiago, por exemplo, né? João, por exemplo, quando diz que se você diz que ama a Deus e odeia seu irmão, você é o quê? É mentiroso. É mentiroso e o amor do Pai não está nele. Então, nós estamos aí, a condição da pergunta da Débora. Não é o clero judaico, necessariamente, historicamente falando, que é hipócrita ou mentiroso, quando esse consegue instrumentalizar a lei de Deus para eles mesmos. Mas nós estamos de um confronto absolutamente pessoal de relacionamento com Deus. Isso é importante retomar. Então, a lei continuará sendo aio. O aio significa o condutor, o guia. Mas quem caminha nessa lei são pessoas, são seres humanos. Não são robôs em série, não são coisas, são pessoas complexas. E aí é nesse momento em que a graça de Deus se manifesta como se manifestou em Jesus Cristo, Salvadora, para que no próprio andar da lei ficasse comprovado que nós somos incapazes de obedecer. A lei não foi feita para que possamos obedecer, para provar que podemos obedecer. A lei foi feita para provar que não podemos obedecer. É exatamente o contrário, de que somos incapazes de obedecer. Senão, a gente teria ficado na lei até hoje. Paulo diz isso para que a lei do pecado fosse manifesta. Quer dizer, impera em nós a lei do pecado. Então, quando eu vou obedecer a lei, eu acabo tropeçando porque eu sou incapaz de obedecer. Daí a importância da vinda de Jesus, aquela coisa toda que nós já conhecemos. E é muito importante a gente dar uma recapitulada nessa palavra, pessoal, agora no início, quando fala-se de lei, né, nós somos incapazes de obedecer à lei. Houve uma época, e vocês vão estudar isso em História da Igreja, eu dou só um flash aqui, uma centelhazinha para vocês. Lutero escreveu um livro chamado Nascido Escravo. Ele foi comercializado no Brasil com esse título, Nascido Escravo. Mas nas obras selecionadas do Lutero, ele chama-se Da Escravidão da Vontade. E foi perguntado a Lutero o seguinte: por que Deus nos pede aquilo que nós não podemos fazer? Isso foi Erasmo de Roterdã que fez a pergunta para ele no debate, porque a questão central na época da Reforma era justamente a justificação pela fé. E ele ridicularizou Lutero ao perguntar: por que Deus nos pede aquilo que nós não podemos fazer? E Lutero responde prontamente:
Deus nos pede aquilo que não podemos fazer, a fim de que saibamos o que lhe devemos pedir. Por que Deus nos pede aquilo que não podemos fazer? É uma questão que eu me perguntei quando me vi, na minha tenra idade, adolescente, início da juventude, lidando com problemas que todos nós enfrentamos e que nós não conseguimos superar muitas vezes. E às vezes nós olhamos e dizemos, por que Deus me pede o que eu não consigo fazer? É uma pergunta justa, legalista, inclusive, porque se a lei Deus me deu, eu tenho que obedecer. Ele criou uma coisa para que eu possa obedecer. Não tem sentido ele criar uma coisa para eu me ferrar. Desculpa aqui a expressão, mas é exatamente isso que aconteceu. Ele quer nos ferrar para o nosso bem. Ou seja, eu quero provar para ti que por mais que tu seja o mais de todos obedientes entre os homens, tu ainda será fraco, incapaz, injusto, pecaminoso, vil, corrupto. E nada, nada, nada você poderá fazer para que possa me agradar. A pergunta do Erasmo: por que Deus nos pede aquilo que não podemos fazer? Lutero responde, como reformador da igreja: Deus nos pede aquilo que não podemos fazer a fim de que saibamos o que lhe devemos pedir. Show! Esse é o ponto. Pedimos errado. Não sabemos pedir. O próprio texto bíblico diz que não oramos como convém. E muitas vezes, ao invés de mostrarmos para Deus e para os homens as obras obedecidas, ou seja, as obras cumpridas, a lei obedecida, nós deveríamos pedir misericórdia. Nós deveríamos pedir graça. Nós deveríamos demonstrar para Deus e para os homens o quanto ainda somos limitados. Isso é uma humildade básica da fé cristã. Mas será que é assim? Será que nós não estamos também com os nossos filactérios presos às nossas testas em demonstrações públicas e externas de legalismo religioso para que os homens vejam quanto nós somos de Deus? A aula começa com esse pequeno devocional, mas fazendo sentido de que se há hipocrisia, a hipocrisia que ela enxerga na religião judaica e que eu também devo ser capaz de enxergar na religião cristã, não me coloca em um pedestal acima desses erros todos, acima dessa corrupção moral, espiritual, religiosa, etc., política, etc. e tal. Pelo contrário, me faz entender o condutor que a lei é para eu chegar a esse estágio. E só vou chegar lá não pela minha própria obediência, mas pela graça de Deus. Então, esses homens, o maior pecado deles não foi esse. O maior pecado deles foi que eles estavam diante da grande revelação de Deus e eles o rejeitaram. Rejeitaram a Jesus. Esse é o maior de todos os pecados. Porque a corrupção, o pecado, o erro que nós cometemos por sermos seres humanos, Deus tolera e nos perdoa. Mas a rejeição da salvação, né? Rejeitar, escarnecer do Filho de Deus, rasgar as vestes por uma demonstração hipócrita de santidade que esses homens fizeram, é muito triste. Então, gente, essa é a recapitulação de semana passada, e hoje nós vamos adentrar essa pirâmide, porque lá no cume a gente já entendeu que quem governa é a religião, quem governa são os homens que interpretam a lei de Deus, que infelizmente deturparam-na e transformaram a religião em um sistema mecânico, e um sistema que roda e alimenta os seus apetites, a sua própria ganância. Isso precisa ser refletido. Mas
Tem mais gente nessa equação. E aí a foto representa bem um Jesus que está envolto a todos eles. A todas essas pessoas, melhor dizendo. Eu vou fazer um teste aqui agora de interpretação de imagem. Quem vocês não veem nessa imagem? A imagem buscou representar a sociedade, as pessoas que estão no templo, mas tem alguém que não está nessa imagem. Quem não aparece nessa imagem? Valendo um ponto. Simbólico, é claro. Aí, na imagem, nós queremos representar exatamente os subtópicos que aparecem ali da população judaica. Anciãos, classe média, povo, miseráveis e escribas, nessa ordem. Então, os anciãos, em primeiro lugar, que o texto diz na página 58, vamos lembrar, os anciãos, eles são uma classe, eles são uma aristocracia leiga de Israel, muito rica. São poucos, mas são muito ricos e possuem grandes propriedades, né? E eles estão aqui numa condição visceral, de alimento, não vamos colocar assim, de sustentação, tanto da miséria dos pobres, como do poder dos ricos, ou do poder romano. Então, qualquer tipo de animosidade que eles tivessem com um desses dois lados seria muito prejudicial, é o que o texto mostra. Por exemplo, aqui, os sacerdotes, 3 sacerdotes que se comprometeram de abastecer o povo, a cidade de Jerusalém, por 21 anos. É muito riqueza, né? Para abastecer a própria cidade com todos os seus habitantes. Aqui na frente diz que a sua própria fortuna é a garantia de que qualquer forma de imposto entrará para os cofres do império. Por outro lado, bem administrado, o imposto se torna fonte de renda suplementar para os arremandantes. O nobre que recusasse esse serviço seria primeiro objeto de pressões amigáveis. E aí ele vai dizendo, quer dizer, quem não se enquadrasse nesse regime de cooperação ao governo romano, começaria a sofrer as sanções próprias do Estado, até o ponto de ser eliminado, como fez Herodes, ao matar 45 anciãos, aqui o texto diz, porque eles tomaram partido contra ele. Então, sobretudo, os anciãos, eles são saduceus. Aqui, a classe, né, a oligarquia deles está entre os saduceus, muito ricos e poderosos politicamente falando. Então, essa é uma apresentação muito geral, pessoal, aqui, muito ciosa dos seus privilégios, unida aos sumos sacerdotes, como também a Roma. Esta oligarquia é, segundo todos os testemunhos apontam, saduceia. Ok? Então, é o cume da estratificação social. Percebam que eles não são saduceus no sentido religioso. Eles não são fariseus no sentido religioso. Eles são homens muito influentes na sociedade, mas são leigos, não estão diretamente oficializando nada na religião, mas têm poder e têm dinheiro. Classe média. Aí há o próprio autor começa a dizer que chegam poucos testemunhos sobre uma estratificação social dos judeus dessa época. Poucas informações chegam, mas ele destrincha essa estratificação entre comerciantes e artesãos que se destrincham em padeiros, alfaiates, perfumistas, que acabam sendo pessoas bem remuneradas, porque vivem da relação comercial, do consumo. Aqui também há a primeira citação do texto do chamado segundo dízimo. O que é o segundo dízimo no entendimento da Torá para os judeus? É uma porção
das suas riquezas ou das suas finanças destinada ao alimento dos miseráveis, dos pobres, daqueles doentes, desvalidos, etc. e tal. E isso acontecia irregularmente de 2 ou 2 em 3 anos. Havia uma reunião desses recursos para uma distribuição, para equalizar, também pudera, né? Essa sociedade era por demais injusta, e vocês já tiveram noção disso. E acaba que a lei produzia esse artifício para que essas pessoas não morressem na rua, né? De tanta pobreza, de tanta miséria. Então, a classe média ela tem essa relação aqui com hotelaria, transporte, mercadorias necessárias, e está ali muito voltada para essa relação própria do abastecimento da vida social, com essa lei do segundo dízimo, que também coopera para que a economia da classe média gire. O povo, aqui, que é um outro tópico, já começa a descer mais na esfera dessa hierarquia social, e ele reafirma, olha, sobre o povo, nós temos menos informações ainda. Mas ele também destrincha, olha, fala-se poucos os testemunhos, os documentos antigos da tradição judaica, falam, os pequenos, eles são ignorados, né, na escrita da história. Basta você lembrar que uma das coisas que Jesus estava constantemente dizendo, e a essa altura do campeonato, a minha turma aqui de segundo período de teologia já está consciente de que o teólogo que se preze vai produzir uma teologia encarnada muito mais com as necessidades do povo do que com a elite. Isso, pelo menos, já deu para entender. Mas da onde que vem isso, professor? De alguma filosofia política de esquerda? Não. Jesus é bem anterior a Karl Marx, e a opção dele foi pelos pobres. No profetismo de Israel, idem, né? Isso era marca lá atrás, a denúncia da corrupção dos ricos e o anúncio do auxílio, do cuidado das boas novas aos pobres. Então, isso é uma questão bíblica, fundamentalmente. Vamos limpar a nossa vista dessa poluição que a polarização política trouxe sobre a igreja no Brasil, sobre nós. Eu espero que vocês já estejam vacinados. A vacina do coronavírus não chegou, mas essa já chegou. E durante essas 10 aulas que foram ministradas, se ainda tem alguém que resiste em entender que o evangelho, por isso que lá em Isaías já profetizava, né? Que o Espírito de Deus me ungiu para pregar boas novas aos ricos, né? Está lá escrito isso, né? Não, aos pobres. Aos pobres de espírito, aos desvalidos da sociedade, os excluídos da sociedade, aqueles que sofrem e vivem. Tem um historiador que fala isso, né? Nascem, vivem, morrem e sofrem. Sofrem e morrem em um tempo não redimido. Quer dizer, a remissão deles, a remissão da dignidade dessa gente, a grande maioria das vezes não vai acontecer, nem eles estando vivos, porque eles vão padecer na miséria. E eu não tenho tempo para fortalecer discurso de opressor. Eu não devo ter tempo nem afeição em reproduzir discursos que oprimem ainda mais a estrutura que nós vivemos hoje, desigual na minha nação, na minha cidade, quer ser. Então, isso é uma questão fundamental. Quem ainda discute esse assunto porque, porque eu não sei o que, está mais influenciado por ideologias políticas do que pelo evangelho. E se for para o evangelho, está muito claro. A aula passada, quando nós pegamos esse livrinho, e lá naquela página sobre o acontecimento Jesus, eu fiz questão de ler dentro da sala, diz que Jesus, ele proclamou um Deus próximo dos pobres, vindo trazer um reino de justiça e de paz. Um reino onde qualquer hierarquia, o que nós estamos falando aqui, não é de hierarquia social, qualquer hierarquia deve se transformar em fraternidade. O poder do serviço.
Quer dizer, a fé que vai tomar algum partido é a fé que aproxima a justiça de Deus para os homens. E aí, é isso que nós aprendemos, é isso que nós relembramos nessa aula de hoje. Toda essa estratificação social, nós estamos apresentando aqui, ela continua sendo intrigante, porque o modo como a cidade dos homens não é judaico, não é sociedade judaica, isso está presente na sociedade humana. No Brasil, em especial, aqui eu estou fazendo uma relação de desigualdade histórica que existe nessa terra. É impressionante como as pessoas não leem história, não estudam história do Brasil, não estudam história do Amazonas e abrem a boca para reproduzir as fake news que chegam no celular delas. É triste e lamentável. Não vão atrás dos documentos para saber como é que viveu o meu povo, quem são os meus ascendentes, os meus ancestrais, como viviam, como sofreram, quais foram os regimes de opressão que nessa terra... Isso tudo é... Pessoal, tudo isso tem a ver conosco. Não vamos ficar só lá na sociedade judaica. É isso que eu estou querendo dizer. Quando Jesus fala... Bem-aventurado aquele que der um copo d'água a um desses meus pequeninos, ele não está falando de criancinhas, ele está falando dos pequenos da sociedade. Ele está falando das pessoas que não têm direito de beber um copo d'água. Vou falar nisso, como eu sou um dos pequenos. Vamos lá. Então, esse é o povo que nós estamos aqui falando, né, de como vivem pequenos proprietários agrícolas, artesãos. E aí, gente, se você for entrar na reputação que o povo tem, olha só o que diz aqui, ó. O curtidor exala tanto mau cheiro que perde toda a sua dignidade. Ele fede. Né? O curtidor, que faz o couro. Né? Vamos colocar assim... E, inclusive, existia uma lei dentro do Sinédrio que dava à esposa o direito de se separar dele. É impressionante, por causa do cheiro. O tecelão é tão mentiroso que não é admitido nem dar testemunho em juízo. O tecelão tem uma marca sobre ele que repousa sobre ele, que é a mentira. O pastor de ovelhas, o pastor de animais, é considerado ladrão. Por isso que quando Jesus abre a boca também, ele diz: eu sou o bom pastor. Ele acrescenta um adjetivo à palavra pastor, porque para a consciência coletiva, para o consciente coletivo daquela sociedade, o pastor enganava as pessoas. O pastor, diz o texto aqui, que ele ia pescar nas pastagens dos... Pescar não, né? Pescar é peixe. Ele ia... muitas vezes, roubar animais nas pastagens dos outros pastores. Ainda bem que hoje não existe isso, né? Cada um se contenta com seu rebanho. Mas a relação aqui, cara, é que no reino de Deus, tudo isso é possível. Que o tecelão, que o pobre, embora exale mau cheiro, que o tecelão que é mentiroso, que o pastor que é considerado ladrão, a estratificação do reino de Deus coloca todo mundo em pé de igualdade e em pé de verdade. Então, a sociedade ela é injusta, mas ela, até mesmo aqueles que sofrem injustiça reproduzem injustiças. É isso que eu estou tentando dizer. Quer dizer, o pastor que está num nível de estratificação social mais baixa, ele vai ser considerado ladrão, porque ele procura a sua própria alimentação pessoal, seu rebanho, porque entra muitas vezes nas pastagens dos outros. O médico pratica uma medicina de classe, ou seja, só vai atender quem tem dinheiro. Os pobres ficam sem atendimento médico. Então, a lista negra, segundo o autor, dessas profissões é tão comprida que se tem a impressão de que resta pouco espaço para profissões honestas. Então, todo mundo que está nessa estratificação social do povo é corrupta. Então, entendam que o que o cume da pirâmide produz para si
também se reproduz para o resto da hierarquia. É o modus operandi, é o sistema normal dos seres humanos, e aqui nós estamos, lamentavelmente, diante de uma sociedade que foi criada, né, vamos colocar assim, para obedecer a Deus, para seguir a Deus, para conhecer a Deus, o Deus encarnado que entra e rasga o meio da história com o seu evento de salvação e eles não conhecem. E aí, meu irmão, se a gente for continuar aqui, ele está falando aqui que o operário, gente que vive com salários minguados, né, são considerados incultos, e os escribas, alguns dos escribas estão entre eles, mas o povo é muito importante para que grupo mesmo? Vamos lá, vamos ver se aprenderam na prova. Abre o microfone e responde. Qual é o grupo? Qual é o partido que mais se alimenta desse povo? Os fariseus. Muito bem, página 61. Principal apoio dos fariseus, pois é ele quem mais sente na carne o peso da ocupação romana, sofre pacientemente, aguardando a intervenção libertadora de Deus. Então, não bastando isso, esse povo se alimenta pela esperança da utopia de ver a redenção, como aquilo que eu falei agora, né? Vivem, sofrem, nascem, vivem, sofrem e morrem em um tempo não redimido. Os miseráveis é o próximo grupo, mais ainda numa condição baixa, né? Estão os mendigos, os leprosos, ladrões, gente que por algum motivo na vida se tornou mendigo, ou ladrão, ou escravo, né? Ou leproso, que está, esses mais ainda, absolutamente à margem da sociedade, e são atacados aqui como gente impura, como gente que deve. Você sabe como é que Jesus também afetou essa relação de cura, inclusive, de leprosos e de pessoas que foram atingidas pelo poder de Jesus. Na página 62, nós temos aqui também a separação entre escravos judeus e escravos pagãos, né? Detalhes importantes sobre os escravos que são judeus, né? O ladrão que é preso e não consegue ressarcir os danos que causou, como também o judeu que pediu emprestado e não pode restituir, propriamente dentro da lei, pode perder a sua liberdade e se tornar um escravo. Só pode tornar-se escravo o varão israelita adulto e uma filha com menos de 12 anos de idade. Mas não o filho nem a esposa, são regras aqui. E para um escravo judeu, isso só vale até 6 anos. No 7º ano, há o ano sabático, dessa forma, a pessoa deixa de ser escrava. Já o escravo pagão, diferentemente do escravo judeu, é escravo por toda a vida. E ele precisa se converter ao judaísmo ou, então, vendido para outro pagão. Eles ainda colocam os escribas, pessoal, aqui na frente, como um último grupo, e ele até fala sobre o porquê ele está colocando os escribas lá embaixo. Ele diz aqui que ele deveria ser colocado logo depois dos anciãos, mas dado que eles se recrutam tanto entre anciãos ou sacerdotes, quanto entre os diaristas, ou seja, entre a classe pobre, escapam de uma classificação social, na maioria mais precisa, né? Na maioria das vezes aqui, o que ele está querendo dizer é que são leigos. Quando eu vi os escribas sendo colocados aqui depois dos miseráveis, eu entendi o seguinte, pelo menos simbolicamente falando, que eles eram muito numerosos, né? Então eles tinham ali, eles não tinham papel social, eles não tinham riqueza, mas eles tinham algum tipo de estudo e serviam a classe política e religiosa do seu tempo. E eu fiz uma comparação relativa com o estado atual dos nossos professores no Brasil. Que interessante, né? Refletir sobre isso logo hoje, dia 15 de outubro, dia do professor. Eu estou aqui diante de uma aula virtual com vocês acompanhando. Para mim é um privilégio e eu agradeço e levanto as mãos para os céus por fazer o que eu mais amo fazer, que é ensinar. Mas eu sei, eu já estudei, dei aula sobre história da educação e eu sei como inicia a história do professor no Brasil, quais são os males
sistêmicos, estruturais que ele enfrenta até os dias de hoje, e quantos são aqueles inumeráveis professores que vivem na miséria, têm um conhecimento, possuem até uma formação, mas vivem um estado, não sobretudo, não uma miséria materialmente falando, porque eles estão ali com algum recurso e dignidade, mas é uma miséria simbólica. Seu estado de espírito, eu conheci muitos, gente que não sonha mais, gente que está há 20, 30 anos numa cadeira, quer seja no município ou no estado, acostumado com aquele salário fixo por toda a vida e não se move para fazer algo para si, para o bem da sua família, para uma titulação melhor, para crescer, porque ele está absolutamente alienado. Tive contato com alguns desses nos últimos meses, quando tentei formar uma turma de ciência da religião, e é lamentável. Muitos deles, a imagem, o perfil, o rosto, são de pessoas gastas pelo tempo, pessoas maltratadas pelo Estado, pela condição que eles estão, muitas vezes com uma sala de aula, 60, 70 alunos antes da pandemia, sem dar conta de ter uma função pedagógica realmente que vale a pena para aqueles alunos, e eles, a maioria das vezes, a gente pode até atestar que aquele ditado é verdadeiro, eles fingem que ensinam e os alunos fingem que aprendem. É lamentável, mas essa é a reflexão que nós temos no dia de hoje. Pior do que tudo, gente, é estar diante de uma sociedade que também não valoriza o professor e que nem quer ser professor. Porque a coisa foi posta dessa forma. Homens, historicamente falando, uma tradição, um sistema preparado para que isso não se altere, para que isso não mude, especialmente agora, no momento que nós estamos vivendo, para que todo o investimento na educação esteja definhado, porque somente assim a classe rica, elite, governante, oligárquica, né, coronelista também vai continuar fazendo o que sempre fez nesse país, que é governar para si e dar o pão e o circo para os pobres. Lamentavelmente, fica aqui o meu registro nesse Dia dos Professores, ansiando por, quem sabe, né, pelo menos a metade de vocês, já pensou? Serem homens e mulheres que daqui a algum tempo poderão estar ministrando. Na verdade, já até são professores em suas igrejas, em suas salas de escola dominical, mas que poderão ter um papel mais direto para fora da igreja, para a sociedade, para a vida pública. Então, esse tópico agora, sim, eu vou revelar, chegando agora no final da nossa quase apresentação aqui final, vamos colocar assim, eu vou voltar nessa imagem aqui e perguntar de vocês, de novo, quem está faltando aí, hein? Ai, mulheres. Muito bem, agora alguém acertou, falta a mulher, gente. Você percebe que foram várias respostas. Eu não quero fazer disso um teste absoluto, mas é um sinal de que a gente, homens principalmente, continuamos não enxergando as mulheres. Quem pintou a imagem, ou consciente ou não, também exclui a mulher. Não está a mulher aí, nenhum momento é representada a mulher. Será que a mulher não poderia circular no templo? Poderia, mas ela não aparece na imagem. Lá no fundo eu vejo algumas pessoas com roupas mais pobres, sentadas, aqui alguns escribas, alguém do povo, alguma classe média judaica, Jesus ali levantando a sua mão. Inclusive, pessoal, eu fiz uma matéria no mestrado chamada Imagens e Representações da História. E a gente passava, às vezes, horas, posso dizer assim, observando detalhes das imagens para entender o que elas significavam. Eu não sei se vocês sabem disso, mas os artistas, os pintores, eles não fazem as imagens aleatoriamente, eles têm um sentido de construção da imagem, melhor dizendo, uma construção da imagem possui sentido. E, na minha opinião, essa mão esquerda de Jesus aí está como se estivesse dizendo assim, basta, chega,
e eu tenho ali alguns ricos fariseus, saduceus, fazendo algum tipo de reivindicação. E abaixo estão aqueles que estão realmente abaixo. Enfim, né? Quer dizer, Jesus é como se estivesse fazendo assim, para, né? É uma interpretação minha aqui, com esse sinal da mão de Jesus entre eles. Então, gente, nós iniciamos agora, na página 65, uma abordagem sobre a família. Que aí sim, Moisés, você que perguntou no início, se você pegar agora os dois, vamos fazer isso. Se você pegar o texto 6 e já deixar ele aberto, o tópico lembra dele? As estruturas familiares. E a primeira pessoa a ser falada, apresentada no texto 6, é a mulher. Então, gente, indo para o final da nossa aula, o objetivo aqui é que a gente observe que na página 65, o autor começa a apresentar essa estratificação social sob o ponto de vista da família. E a primeira agente dessa instituição chamada família é a mulher. E aí o autor já começa de novo admitindo, olha, não é fácil determinar exatamente a condição da mulher. As informações são poucas. Parece que esse antifeminismo aumentou muito mais no segundo século, já na transmissão do judaísmo para o cristianismo, né? E aí ele pega um texto aqui de tradição judaica para dizer o seguinte: compra-se a mulher por dinheiro, contrato e relações sexuais, constata um rabino. Essa definição apresenta bem a condição feminina. Como escravo, a mulher depende do seu senhor marido e tem que assumir todas as tarefas. Lá adiante, o lugar da mulher é em casa, ocupando-se dos filhos e da casa, e fiando a lã na Judéia ou o linho na Galiléia. Os textos prevêem a quantidade mínima que ela deve fiar ou tecer por semana. Quantidade esta que é reduzida se ela amamenta um filho de menos de 2 anos. Existe toda uma espécie de regulamentação da vida da mulher, do papel social que já está subordinado na estrutura. Se ela, olha só aqui, ó, ela não tem a fazer, ela nada tem a fazer fora de casa. E se for obrigada a sair, deve guardar o anonimato mais completo. Por isso ela usa o quê? O véu. Se ela conversa com alguém, por exemplo, para pedir uma informação, deve-se responder o mais brevemente possível. Fora disso, não se deve dirigir a palavra, nem sequer cumprimentá-la. Diante do tribunal, ela jamais é admitida como testemunha, e menos ainda como juíza. Na sinagoga, ela teve seu lugar. No entanto, pode haver lá uma infinidade de mulheres, se não houver 10 homens adultos. É impossível celebrar o ofício. Ela deve ainda aceitar que seu marido divida sua afeição entre ela e outras mulheres, quer sejam esposas como ela, quer sejam concubinas ou até mesmo escravas. Então, há o aspecto aqui ainda inserido da poligamia na sociedade judaica, principalmente da classe rica, né? Porque isso entre pobre, jamais. Então, a mulher é também filha de Israel, o que lhe confere alguns direitos, né? Então, na relação, o direito, a gente até ri quando lê, né? É se alimentar, é se vestir, é ter um dinheiro. Então, ela também tem um chamado direito da dignidade. Se ela cai na escravidão, o marido deve fazer de tudo para resgatá-la. Então, aqui, pessoal, em linhas gerais, o que eu quis ler para vocês? A condição da mulher na sociedade judaica. Uma pausa, vamos aqui na outra tela.
Moisés, você que perguntou no início, texto 6, página 45, vamos lá? Texto 6, Emily Morin. Uma expressão do hebraico aqui no início da família israelita antiga, que é do tipo patriarcal. O marido é o senhor da mulher. Isso é importante marcar. A condição da mulher, o tópico no Emily Morin é exatamente esse, a condição da mulher. O que me lembra, para eu enviar para vocês ali, o link de um artigo científico que eu orientei em 2014. Eu tinha na minha sala uma aluna que era pastora e ela gostou muito dos estudos sobre história e se envolveu muito para querer entender como que era a condição da mulher na história. E ao final do curso eu acabei sendo o orientador dela no artigo dela, né? Ela quis fazer não somente um estudo sobre a mulher, enfim, teórico, né, histórico. Ela quis fazer uma pesquisa de campo. E pior, gente, ela quis fazer uma pesquisa de campo na congregação dela, para fazer um levantamento de dados com algum questionário, isso é científico, né, campo, para sentir qual é o olhar que as pessoas têm sobre a mulher que é pastora, que é líder. Gente, quando ela trouxe os resultados, que nós vimos os gráficos, ela, em outras palavras, ela quis dizer para mim assim, abafa o caso, professor, vamos trocar de tema. Aí eu falei, não, senhora. Nós vamos mostrar, sim. Nós vamos publicar, inclusive, esse negócio. Por quê? Porque ela era pastora da igreja. E é uma grande igreja, que eu não vou dizer o nome, vocês vão descobrir lá no artigo. Uma igreja conhecida em Manaus. Quando ela vai o tete a tete, entrevistar as pessoas com as perguntas certas, as respostas assustam, gente. E o pior machismo não é o do homem, é o da mulher que reproduz o machismo. É o da mulher que abre a boca e fala assim, não, na minha opinião, o papel de mulher não é atrás de um púlpito. O papel de mulher é ao lado de seu esposo, ajudando ele no que for necessário na congregação. Sobretudo, cuidando do lar. Lindo, maravilhoso. Mas, olha, o que essa fala revela, tu não tem ideia. O que aconteceu? Ela brigou comigo, ela me abandonou, ela não quis mais ser orientada por mim. Eu falei para ela, lamento. Depois de 2 semanas, ela voltou, pediu desculpas, eu a perdoei e nós retomamos a pesquisa. Para surpresa dela e de vocês, pessoal, ela não apenas defendeu a monografia dela com louvor, como nós depois melhoramos ainda mais o artigo, submetemos para uma revista lá do Rio Grande do Sul, uma revista muito conceituada em trabalhar temas sobre a mulher, e ela recebeu aprovação para ser publicada e lida em 5 idiomas. Isso tudo numa aulinha como essa, tá? Que começou a coisa. E eu vou mandar o link para vocês, porque tem a ver com o estado, o retrato atual, inclusive de Manaus, do que ela descobriu sobre como que isso ainda está vivíssimo nas nossas fileiras dentro da igreja e a gente finge que não existe mais. Só lá na sociedade judaica, né? Como disse o Amiraldo. Pessoal, deixa eu ler o que você... Depois me lembra, Moisés, que eu mando o link para você lá no grupo. Bom dia, Rosenilson. Rosenilson, a tendência da elite é sempre sufocar os menos favorecidos. Não tem muita diferença no tempo de Jesus. É isso mesmo. Rosenilson, há uma resistência muito grande para que as mulheres não se destaquem em todas as áreas da sociedade. Não é só uma resistência, é um projeto, é uma coisa organizada para que a mulher não consiga... Por exemplo, para começar, a mulher não ganha o mesmo que o homem. Isso é fato. As mulheres ganham menos que o homem. Enfim.
O Maurício fala, professor, me parece que é o lado esquerdo de Jesus na imagem, onde aparentemente não tem presença de uma mulher, consigo perceber uma imagem com o perfil de uma, em meio à aglomeração onde concentração de homem é maior. Está cabisbaixo, tímida, reprimida. Deixa eu ver. Rapaz, o Maurício tem um olho biônico, né, meu irmão? Essa interação aqui é importante. Então, o Maurício teve essa percepção aí, né? E o Alisson falou, mulher de bigode nem o diabo pode. Misericórdia. Enfim. Gente, eu vou agora encerrar essa aula. Louvado seja Deus que não me criou mulher. Começa a destrinchar que o papel da mulher, em princípio, não é participativo em hipótese alguma na vida pública. Na religião, na sinagoga, na família. Então, essa relação do casamento em si é uma coisa que nós vamos começar agora a ler e semana que vem terminar. Beleza? Hoje existe uma hermenêutica mais revisora desses textos. Ela é uma hermenêutica nova dos últimos 30, 40 anos. Isso é muito importante vocês estarem atentos para ler, porque existe um método de interpretação. Eu estou indo na fonte, viu, Alisson? A fonte é essa. Se eu for fazer uma interpretação literal e mais, como é que eu posso dizer, da hermenêutica da histórico-gramatical, esse é o termo, eu vou ter que concordar que esses textos, eles engessam, então, a condição da mulher ainda hoje para não se tornar pastora. Aliás, para algumas denominações, continua sendo válido. As mulheres não são ordenadas. E é muito importante entender que o método histórico crítico, ele desconstrói algumas situações próprias do tempo, que eu acho que é o que você está falando. Paulo fala isso em Coríntios, e ao mesmo tempo a gente sabe que por testemunho histórico é possível terem havido até apóstolas, e é difícil imaginar apóstolas mulheres que não tenham sido pregadoras. Então, o assunto, ele tem uma exigência mais complexa de leitura. Na minha tese, pessoal, na minha tese de doutorado, eu também fiz uma análise sobre esse papel hermenêutico novo, que a Frida Wingre, eu não sei se vocês a conhecem, mas é a esposa do fundador Gunnar Wingre, da Assembleia de Deus. Eles foram um casal que, na minha interpretação, foram vencidos pela instituição. Eles representavam a liberdade do espírito, a capacidade de reinterpretar textos como esse que você citou, e eles foram vencidos por uma tradição. Para você ter uma ideia, 3 coisas que o Gunnar Wingre e ela queriam à época, 1920, 1930. Primeiro, eles queriam uma rádio para evangelizar. Segundo, eles queriam um seminário teológico para ensinar melhor os obreiros. Eles queriam um seminário. E terceiro, eles queriam a ordenação de mulheres. Essas 3 coisas, esses 3 tópicos, eles perderam na Convenção de 1930. Estou falando do ponto de vista pentecostal, mais assembleiano. E a minha tese, em um determinado capítulo que eu enfrento o assunto, eu trabalho essa interpretação, essa hermenêutica, viu, Alisson? Seria interessante você não vai ler 340 páginas, eu sei, mas pelo menos esse tópico que você perguntou, eu trago ali uma leitura, uma releitura dos autores, uma discussão, e os textos da Frida, publicados nos jornais, textos excepcionais que ficaram engavetados aí, escondidos na história, convenientemente escondidos. E aí você pode dar uma lida, e os demais também, e o casal, bem como a minoria que os seguia, eles foram vencidos pelo poder da tradição, da instituição,
E passados quase 100 anos depois, a Assembleia de Deus, curiosamente, do Norte, ou seja, Belém, Manaus, tem exatamente as 3 coisas que eles queriam: rádio, seminário e agora ordenação de mulheres. Olha o que o tempo faz, né? Meus amigos, eu agradeço, então, a participação de vocês. Deus abençoe. Um grande abraço. Tchau, tchau.